Boa tarde, queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com vocês. Um feliz sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre a origem do mal e as consequências que ele pode causar a todos nós. Tá certo? Antes de começar, gostaria de pedir que ouçam até o fim e compartilhem minhas mensagens. Ouçam para aprender, compartilhem para que outras pessoas tenham o privilégio de aprender. Tá certo? Vamos começar. Vou ler para vocês primeiro Apocalipse 12, de 1 a 9. Diz assim, ó. Vou ler na linguagem fácil de entender, tá? Fácil de ler. A mulher e o dragão. Apareceu então um grande sinal no céu. Era uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores do parto, pois sofria para dar à luz. Apareceu também outro sinal no céu. Era um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas reais nas cabeças. A sua cauda arrastou uma terça parte das estrelas do céu e as lançou para a terra. O dragão se colocou em frente à mulher que estava prestes a dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando este nascesse. A mulher então deu à luz a um filho e ele está destinado a governar todas as nações com a vara de ferro. Mas o seu filho lhe foi tirado e levado para Deus atrás até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar para que ela pudesse ser sustentada durante 1260 dias. Houve guerra no céu, Miguel e seus anjos tiveram que lutar contra o dragão. O dragão lutou junto com seus anjos, mas com o seu foi, mas como não foi forte o bastante, ele e todos os seus anjos perderam o seu lugar no céu. O enorme dragão, antiga serpente, que nome é Diabo ou Satanás, é que engana o mundo inteiro. Ele foi atirado para a terra e os seus anjos foram atirados junto com ele. Então aqui nós temos o início do mal nesses versículos que eu acabei de ler, né? Apocalipse 12, de 1 a 9. Quando a gente vê no versículo 1, fala que apareceu um nome sinal no céu. Era uma mulher vestida como o sol e como a lua. Quem é essa mulher? Né? Que debaixo de seus pés era como 12 estrelas na cabeça. Coroa de 12 estrelas debaixo dos seus pés. Era como uma coroa de 12 estrelas, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O que significa isso? É a igreja, né? A igreja de Cristo. Essa mulher representa a igreja de Cristo, a igreja verdadeira de Cristo, né? É a igreja verdadeira. A igreja... E aí depois fala que ela estava grávida. Essa igreja, ela estava grávida. Quem está falando de quem? De Cristo. Né? Né? Quando fala que estava sentindo as dores do parto, né? Fala, quer dizer, era as turbulências que a igreja veio passando nesse tempo todo, né? Desde que foi a criação da igreja, desde Adão e Eva, a igreja de Deus ela foi feita desde Adão e Eva, né? E todo esse tempo ela passou por tribulações. Ele fala, apareceu também, versículo 3, outro sinal no céu, era o enorme dragão vermelho, com 7 cabeças, ou seja, é Satanás, né? Com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas reais nas cabeças. A sua cauda arrastou uma terça parte das estrelas do céu. Quem é essa terça parte? Os anjos. Então está falando que ele, com o que ele fez, arrastou com ele um terço dos anjos do céu, né? E aí, e as lançou para a terra. Ou seja, um terço dos anjos caíram com ele para a terra. O dragão se colocou em frente da mulher, que estava prestes a dar à luz. Ou seja, estava prestes a dar à luz a Cristo, estava falando de Cristo. A fim de querer devorar o filho quando ele nascesse. A mulher então deu à luz ao filho. E ele estava destinado a governar. Então, ou seja, Satanás está falando aqui da mulher, está falando de Maria? Sim, em parte sim. Está falando do nascimento de Cristo. Então, ele queria devorar a Cristo, devorar o seu império, impedir que Cristo fosse o sacrifício, né?
Exatamente isso que ele queria. Ele não queria que Cristo fosse o sacrifício que ele foi para salvar a humanidade, né? Ele sabia. Então, tanto que ele fez de tudo para impedir isso, né? E ele fez de tudo para destruir 100% da humanidade. Ele não queria destruir um, dois, três humanos, só queria todos, né? Essa é a verdade. Então, é, a mulher deu à luz e ele está destinado a governar todas as nações. É Cristo que vai governar todas as nações. É com vara de ferro. Mas o seu filho foi retirado e levado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar para que ela pudesse ser sustentada durante 1260 anos, ou seja, ela pudesse ser sustentada 1260 anos, né? Que fala dias, mas é anos, né? Porque dias em profecia é ano. Então, o que significa isso? Que a igreja foi levada para um canto, né? Que ele a escondeu, preparou um lugar para que esse povo pudesse ficar no deserto, né? Para até que pudesse regressar em segurança essa igreja, pudesse ser. Então, ele separou esse povo, essa igreja, por 1260 anos. Houve guerra no céu, tá falando. Miguel e seus anjos tiveram que lutar contra o dragão. Quem é Miguel? Miguel é a representação de Cristo também, né? Miguel é Cristo, que é o Cristo e seus anjos, né? Tiveram que lutar contra o dragão. O dragão lutou juntamente com os seus anjos, mas como não foi forte o bastante, ele e todos os seus anjos perderam o seu lugar no céu. O enorme dragão foi expulso, ele e aquela antiga serpente, cujo nome é Diabo ou Satanás, e que engana o mundo inteiro, ele foi atirado para a terra e os seus anjos foram atirados junto com ele. Ou seja, ele foi jogado para a terra porque ele perdeu a batalha no céu, né? Agora vamos ler. Agora eu vou ler para vocês Ezequiel 23, não, 28, 13 a 19, tá? E diz assim, ó. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Você estava adornado com pedras preciosas, rubi, topázio, esmeralda, topázio, ônix, jaspe, safira, turquesa e berilo. Estavam colocadas nos seus lindos tambores em caixas de ouro que foram desenhados para você. No dia em que você foi criado, foi escolhido como um querubim protetor. Você caminhava sobre carvão ardente. Eu coloquei você com como um deus de deuses. No monte sagrado, você era puro e honesto quando eu o criei, até que você se tornou mau. Todos os seus negócios se encheram de violência e você pecou. Portanto, fiz com que saísse do monte de Deus como algo profano. E o querubim que protegia você tirou você do meio das estrelas. Sua beleza fez você virar arrogante. Seu esplendor corrompeu sua sabedoria. Por isso atirei você diante dos outros reis, para humilhar você. Profanou seu lugar sagrado por culpa dos seus maus negócios. Por isso fiz sair de você o fogo que o consumia. E assim fiz de você pó na frente de todos. Todos seus amigos estrangeiros ficaram atônitos pelo que lhe aconteceu. Você ficou em um horror, deixou de existir. Isso aqui está falando também de Satanás, né? Que está falando que Satanás ele era um querubim protetor, né? Que ele tinha um anjo para cuidar dele, que era Cristo, né? Que foi o mesmo que jogou ele para a terra, claramente, né? Tá escrito ali. E que ele tinha tudo, ele tinha glamour, luxo, ele tinha correntes de ouro, de fios de ouro com pedras preciosas, né? Fala rubi, topázio, pérola e tudo mais, né? Tinha todo o glamour, ele era praticamente um deus, e mesmo assim ele se deixou corromper, né? Ele fala que a sabedoria em excesso, que a luz em excesso, que as coisas em excesso, fez ele se corromper e se deixar levar pelo mal, né? Deixar o mal entrar nele. Em Isaías 12, 14, 12 a 14, diz: Você caiu do alto dos céus, ó estrela da manhã. Você que derrubava as nações, foi lançado por terra. Você dizia no seu coração: Subirei ao céu, levantarei o meu trono por cima das estrelas de Deus. Eu reinarei desde Zefon ao norte,
o monte sagrado onde os deuses se reúnem. Subirei bem alto acima das nuvens, mais altas, e serei como o Altíssimo. Então quer dizer, Satanás queria ser como o Altíssimo. Ele disse aos anjos que ele iria subir mais alto que o Altíssimo, que ele iria subir o trono, né? Ele não ficou satisfeito com o que Deus deu para ele. E pior, ele corrompeu os anjos. Então Deus não permitiu que Satanás fosse morto naquele momento. Ele poderia ter matado Satanás. Por quê? Porque ele precisava provar quem Satanás era e quem ele, Deus, era. Porque se ele matasse Lúcifer naquele momento, o que iria acontecer? Os anjos iam achar que Lúcifer tinha razão, né? Que esse arcanjo tinha razão de falar que Deus era um tirano, que Deus era mau, que Deus só aceitava quem fazia o que era certo, quem não fazia o que ele queria era morto, né? Que todos eram escravos de Deus, e não é isso, né? Todos somos livres. Então Deus mostrou para todos os anjos, para o ser humano, que ele deu liberdade a todo mundo, que ele não é tirano, né? Ele mostrou quem era Lúcifer, que Lúcifer sim era o tirano, né? Joga ele para a terra e olha o mal que ele está causando aqui desde Adão e Eva até hoje, né? Esses trechos é sobre o grande conflito, né? Nós temos um livro, né? Que eu tenho aqui um grupo, né? Para quem quiser participar do grupo, né? Tem um grupo no WhatsApp, Grande Conflito, participa desse grupo, né? E esse grupo, né, é justamente sobre o livro Grande Conflito, de Ellen White, né? Que foi uma profetisa de Deus, não resta dúvida sobre isso. E ela escreveu livros, sendo uma mulher semi-analfabeta, até quarta série, não lembrava das coisas por causa de uma pedrada que ela levou, por isso ela não estudou mais, não foi porque ela não teve como estudar, né? Ela levou uma pedrada e ela não conseguia lembrar mais das coisas. Então ela escreveu, ela pegou e parou de estudar, porque ela não lembrava mais das coisas para continuar estudando. Só que Deus a inspirou a escrever coisas, ele a tomou como profetisa, ela teve transes, recebeu a mensagem de Deus, ficar em transe, né? Ela ficava como se estivesse morta, mas falando com Deus, mas ouvindo a voz de Deus, né? E ela estava fora de si, que ela ouvia a voz de Deus. E ela escreve esse livro Grande Conflito, que é referente ao grande conflito entre Satanás e Deus, né? O Lúcifer e seus demônios versus Cristo e seus demônios, e seus anjos. Perdão. Então, eu tenho esse livro aqui, inclusive. É um livro é um livro grosso. Então, ele conta a história desde o início, vai contando, né? Aí chega Lutero, né? Que começou a lutar contra o, a dinastia romana, né? Da católica romana, né? Porque ele percebeu, né, as pessoas naquele momento que Lutero venceu, que ele viveu, né, Martinho Lutero, era uma época onde as pessoas não tinham acesso à Bíblia, assim como na época dos judeus, né? As Bíblias, elas não tinham mais acesso, as pessoas estudavam com outros mecanismos. Então, ou com Bíblias alteradas. E quando ele teve acesso a uma Bíblia, ele começou a ver que coisas que ele participava até como padre, né? Ele chegou a pregar e ele percebeu que havia coisas erradas ali, que as coisas que eram ensinadas não batiam com o que a Bíblia ensinava. Então ele começou a ser inspirado por Deus e ele foi um dos grandes percussores do movimento protestante, né? Que chegou a formar todo esse movimento que nós temos hoje, né? Do protestantismo. E também teve um outro, Zwingli, é um nome estrangeiro, não consigo falar o nome dele, que também fez um movimento no país dele, né? Lutero foi na Alemanha, se não me engano, e esse outro foi na Itália, assim, na, Portugal, na Suíça, né? Eu não lembro, mas foi em lugares diferentes. Mas eles fizeram um movimento, e teve outros também, né? Que fizeram movimentos protestantes para acordar esse Zwingli também, eu não sei o nome dele assim, falar, né? Ele também chegou a ser pregador católico, foi padre, e, e ele percebeu também que estava errado. Então, esse grande conflito já vai entrando aí. Eles foram perseguidos, presos, mortos. Lutero, se não me engano, foi morto. Tudo por quê? Porque estava contra o movimento. Então, existiu a época em que qualquer um que se botasse contra o movimento católico apostólico era morto.
né? Eram perseguidos, né? Que também é citado na Bíblia que isso iria acontecer, né? Essa perseguição aconteceu até que o Papa Pio XII foi preso pelos franceses e morto, né? Que aí é a ferida de morte da primeira besta, segundo Apocalipse, tá certo? Então, aqui nós temos, nesses estudos que nós fizemos, nós tivemos aqui a origem do mal, né? Agora nós vamos ver um pouco das consequências que o mal traz. Agora vamos ver algumas as consequências do mal, vamos ler Ezequiel 37, vou ler inteiro para vocês, tá? A visão dos ossos secos. O poder do Senhor veio sobre mim. O Senhor me tirou da cidade por meio do seu espírito e me levou ao vale. O vale estava cheio de ossos humanos. Fez com que eu passasse por onde estavam os ossos. Todos ao redor de mim, tinham muitos ao redor de mim, né? Cheio de ossos. Fez com que eu passasse por meio onde estavam os ossos. Todos ao redor de mim. Tinha muitos ossos por todo o vale. Estavam completamente secos. Então ele me disse: Homem mortal, esses ossos secos conseguirão viver de novo? Eu respondi: Ó Senhor Deus, o Senhor é quem sabe disso. Ele me disse: Profetize sobre esses ossos e diga a eles que escutem a mensagem do Senhor. Fale que eu, o Senhor Deus, digo isto a estes ossos. Vou fazer com que entre em vocês sopro de vida para que vivam novamente. Porém em vocês ligamentos, e os cobrirei com carne e pele. Porém em vocês um espírito que lhes dará vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me foi mandado. Enquanto profetizava, foi ouvido um grande ruído que fez a terra tremer e os ossos então começaram a se encaixar. Quando percebi, vi que já tinham novos ligamentos e que estavam cobertos com carne e pele, mas ainda não tinham espírito. Então Deus me disse: Homem mortal, profetiza e diga ao espírito que assim diz o Senhor, Deus. Espírito, venha dos quatro pontos cardinais e sopre o seu fôlego nesses corpos mortos para que voltem a viver. Então profetizei como me foi mandado. O Espírito entrou neles e começaram a viver. Depois se levantaram, era uma multidão de soldados. Então ele me disse: Homem mortal, estes ossos são um símbolo do povo de Israel. Olhe o que diz o povo de Israel. Temos secos os ossos, ficamos sem esperança, estamos acabados. Portanto, profetize e diga a eles que eu, o Senhor Deus, digo isto: Povo meu, eu abrirei seus túmulos e tirarei todos com vida para que retornem à terra de Israel. Então, meu povo, então, povo meu, vocês saberão que eu, o Senhor, eu sou o Senhor, darei a vocês do meu espírito e morarão na sua própria terra. Vocês saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri tudo isso. Eu sou o Senhor, afirmo isso. Aí continua. Então o Senhor me disse: Homem mortal, tome um pedaço de madeira e escreva isto. Pertence a Judá e aos descendentes de Israel, que se relacionaram com ela. Depois tome outro pedaço de madeira e escreva isso. Pertence a José, a vara de Efraim, e a toda a casa de Israel que se relaciona com ele. Depois um dos pedaços de madeira para que sejam um só na mão. Quando seus compatriotas israelitas lhe perguntaram o que significa tudo isso, diga a eles que o Senhor Deus diz: Pegarei o pedaço de madeira que representa a tribo de José, que está nas mãos de Efraim, e as tribos que pertencem a Israel, e as unirei à tribo de Judá, e farei de todos eles um só povo. Serão um nas minhas mãos. Segure com suas mãos os pedaços de madeira nos quais você escreveu para que eles as vejam. Então diga a eles que eu, o Senhor Deus, prometo que reunirei o povo de Israel que está espalhado por todas as nações. Reunirei vocês de todos os lugares e farei com que retornem à sua terra. Farei de vocês uma nação, na sua terra entre os montes de Israel. Também terão um rei que governará a todos. Já não serão das nações, nem estarão divididos em
dois reinos. Seus horríveis e nojentos ídolos, assim como todos os seus crimes, já não profanarão vocês. Eu os resgatarei de todos os seus pecados e eu os purificarei. Eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Então o meu servo Davi será seu rei. Portanto, terão um só líder, viverão conforme com os meus ensinamentos, cumprirão as minhas leis e as colocarão em prática. Morarão na terra que dei ao meu servo Jacó, onde viveram os seus antepassados, viverão ali com os seus filhos e os seus netos para sempre. Meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei com eles uma aliança eterna de paz para o seu bem. Farei isso para que se multipliquem. Porém, meu templo no meio deles para sempre. Morarei entre eles. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Então as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, colocando meu templo entre eles para sempre. Então, o que que nós temos aqui? O que que esse Ezequiel 37 nos ensina? Primeiro, ele começa nos falando sobre o monte de ossos secos. O que é esses montes de ossos secos? Esses montes de ossos secos somos nós, seres humanos secos. Por quê? Porque nós não estamos bebendo da água da vida que é Cristo. Né? Cristo fala que ele é a água da vida. E nós não estamos bebendo desta água, por isso nós estamos secos, simples. Então nós somos esses ossos secos, né? E nós iremos a esses ossos secos, né? Então, Deus está falando que nós seremos ossos secos. Ele faz profetizar, e esses ossos voltam a ter vida. Então ele fala o quê? Que aquele que aceita Cristo, que toma da água da vida e que se arrepende dos pecados, que deixa que Deus retorne à sua vida, nós seremos reformulados e renasceremos do Espírito Santo e renasceremos para uma outra vida e novamente seremos um ser humano vivo, completo, né? Então ele fala, primeiro ele ajunta os ossos e remonta o corpo lá com os nervos, com pele, né, carne, e depois o sopro de vida. Então ele mostra que ele vai trazer o ser humano de volta à vida, né, ali, no caso. Ele está falando a respeito de trazer o ser humano de volta à vida com Deus, não da ressurreição mais adiante. Como Cristo fala para Nicodemos, que para sermos salvos na salvação, no paraíso, teremos que nascer outra vez. E esse nascer outra vez é justamente esse nascer que está falando em Ezequiel. É o nascer do Espírito, né? É morrer para o pecado, é se tornar um lugar, uma terra é, fértil, né? Molhada, fértil, com nutrientes, e não seca, como é aqueles ossos e como é uma terra seca. Se você pegar uma terra seca e jogar uma semente, ela não vai germinar. Ela precisa estar úmida. E a nossa terra, o nosso corpo só se umidifica com a água que é Cristo, né? Ele é a água que vai umidificar o nosso corpo, né? E no final ele fala de Davi, né? Então, quem vai reinar para sempre é a descendente de Davi, que é Cristo. É ele quem vai reinar. E da mesma forma que ele fala que ele vai unir, né, aquelas madeiras, nós podemos pegar um outro ensinamento, que ele vai unir o povo, não só os israelitas, descendentes de Judá, de Jacó, como está falando ali, mas ele vai nos reunir. Ele é capaz de pegar os nossos pedaços e reunir novamente, né? Então ele é capaz de reunir uma família, ele é capaz de reunir, é, é, rejuntar pessoas que estão em guerra, países que estão em guerra. Então é isso que ele está falando ali, né? Hoje mesmo, estava lá na igreja um rapaz que deu um testemunho, né? Fui na igreja hoje, e ele estava dizendo que ele veio para São Paulo com o pai, né? Ele era pequeno, se não me engano, o pai veio, e simplesmente o pai saiu de lá e nunca mais voltou, né? E, e quando já estava na certa idade, o pai acabou falecendo e acabou não entrando em contato com os irmãos e nem falou onde é que eles estavam, né? O pai dele tinha irmãos e ele não sabia de nada, né? E, e ele ficou até o ano novo agora sem saber, né,
dos seus parentes, né? E com certeza os parentes estavam desesperados para saber desse parente desaparecido. E ele acabou encontrando em alguma rede social esses parentes, né? E aí, bem no ano novo, ele conseguiu entrar em contato e, por, só pode ser por mão de Deus, né? Porque coincidência não existe. No dia que ele liga para esse parente, que ele consegue entrar em contato, estava reunido toda a família na casa desse parente, estavam reunidos, né? Para comemoração do ano novo. Ou seja, de uma vez só, toda a família teve a notícia de que eles tanto esperavam. Claro que infelizmente não era a notícia que eles queriam, sabe? Porque o cara já está falecido, né? A pessoa que ele queria mais. Eles tiveram contato com o filho dessa pessoa, né? Que é o parente deles, que é o sobrinho, que é primos, que é. Então, né? Infelizmente a avó dele, a mãe do pai dele, morreu sem saber do filho, né? Mas. É, então são coisas que acontecem, né? Ele reúne. Quantas pessoas que passaram anos sem ver um parente, de repente surge. Aconteceu comigo, com a minha mãe também. Ela ficou anos sem ter notícia dos parentes dela, dos primos dela que moram em Belo Horizonte, né? E de repente eu achei esse povo todo lá no Face, né? E a gente achou eles lá e voltou a ter a amizade, a conversar, para não perder mais contato, tem o telefone deles, tudo. Assim como os meus próprios primos também, por parte da minha tia mais velha, irmã do meu pai mais velha, eu não sabia deles, não conhecia eles, né? Eu sabia que ela tinha 9 filhos, né? E ela tinha contato, porque ela ia toda hora lá em casa, né? Depois ela acabou falecendo, né? Mas os meus primos eu não tinha contato assim, eu não conhecia esses primos, né? E aí eu passei a conhecer uma prima, aliás, foi um primo primeiro, né, que foi o primo que, que eu entrei mais em contato. Depois dele, ele acabou me levando eu achei os outros primos lá, peguei eles como amigos no Face, né, aí ele acabou me levando na chácara do irmão dele, né, ele me convidou para ir, eu estava na praia, a chácara dele era na praia, né, em Piruíbe, né? E aí eu fui lá, e aí lá tava 2 irmãos dele, tava meu primo, um outro primo meu e uma prima, que era a irmã gêmea do primo, né? Eram gêmeos. E aí eu conheci os dois, e ainda tinha um outro primo lá também, que estava morando lá, que é o meu primo caçula, né, é o caçula da minha tia. Conheci, são 4, né? E os outros eu não pude conhecer, teve já 2 que já faleceram, que eu não pude conhecer, né? E tem uma que eu não conhecia ainda, mas são 2 ainda, né? Que eu gostaria de conhecer, mas não pude, né? E aí nisso, uma das minhas primas foi lá em casa para levou uma filha dela que queria me conhecer, né? Porque eu falava muito negócio dos italianos, as histórias da família, então ela foi lá para conhecer a minha família, meu pai, minha mãe. Ela foi lá em casa. Depois eu entrei, a minha outra prima, que eu não conheço pessoalmente, ela entrou em contato, que a filha dela estava interessada em fazer a nossa naturalização italiana, né? E aí aí ela veio, passou meu contato com essa filha, e aí eu comecei a ter contato com essa filha que era dessa religião que eu sou hoje em dia, né? Vê como é, Deus vai escrever nas coisas, né? E aí, infelizmente, essa prima, infelizmente, veio a falecer. Agora vai fazer um ano agora em janeiro. Agora, no fim de janeiro, faz um ano que ela faleceu, né? Então, ela teve doença chamada ELA, né? Esclerose lateral amiotrófica, que foi definhando ela até a morte, né? Então, infelizmente, são coisas que acontecem, né? São coisas que acontecem e nós precisamos, como é que fala? Se voltar para Deus, né? Porque são coisas que acontecem, né? Infelizmente, ela se foi, então, mas deu tempo de eu estar com ela, de eu participar da reunião que ela faz, participar em Santa Catarina, né, online. Cheguei a fazer algumas apresentações lá, né, eu mesmo não apresentei, mas eu passava para ela e ela apresentava no meu lugar, né? Então, foi uma coisa muito boa que aconteceu. Ela estar ali, ela me ensinou muita coisa, me ajudou, me guiou, né? Senti muito a partida dela. Mas então,
eu encontrei família. Então Deus reúne. E ele vai reunir essas pessoas, esse povo dele, né, que está desgarrado, toda essa igreja, é, igreja espiritual de Deus, que estão separados, tem um pouco aqui no sítio como eu, por exemplo, tem um tanto em tal lugar, e outro tem lá na Argentina, tem na China, tem em Israel, tem na Alemanha, tem no Japão, tem em todo lugar. Né? O povo que pertence à igreja espiritual de Deus, diferentes igrejas, né? Em todas elas tem alguém que pertence à igreja espiritual de Deus. Outros não, porque a igreja física não vai salvar ninguém, que salva é a espiritual, né? Então, é, ele vai reunir todo esse povo da igreja espiritual num só povo. E esse povo será reinado por Davi, por descendência de Davi, que é Cristo. Vai reinar para esse povo para sempre. É isso que está sendo ensinado aqui nesse livro de Ezequiel. Entende? Então, eu vou ler para vocês agora, por fim, Apocalipse 21, de 1 a 4, que diz: Depois vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido e o mar já não existia mais. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ela estava vestida como uma noiva, enfeitada para o seu marido. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono dizendo: Agora a morada de Deus vai ser com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. Então, o próprio Deus estará com eles, ele lhes será por Deus. Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e a morte não existirá mais. Não haverá nem mais luto, nem choro, nem dor, porque as coisas velhas já passaram. Então, o que a gente vê de contraste, tanto na parte que deu antes, da origem do mal, quanto nessa parte final que a gente fala, né, tanto da consequência do mal, como dessa mensagem de salvação. Que é claro que Deus não é criador do mal, né? Muitas pessoas falam, né, imputam a Deus como sendo culpado pelo mal que aconteça, né, com elas, ou seja, culpado porque Deus tenha criado o mal. Não, ele criou Lúcifer, sim, ele criou Lúcifer, mas quando ele criou Lúcifer, a gente leu ali que ele era um ser bom, perfeito, um anjo de luz, né? Ele era um arcanjo, ele era um querubim, ele era líder dos anjos, ele tinha um posto alto, né? Era quase que um deus, né? E ele jogou tudo isso no lixo. Ele convivia com Deus. Ele joga tudo isso no lixo. Então nós vemos que quem começou com o mal foi Lúcifer. Foi dele que nasceu o mal. E foi ele quem espalhou o mal e todo o sofrimento que nós temos desde Adão e Eva até hoje. Né? Deus não tem nada a ver com isso, pelo contrário. Deus o tempo inteiro, ele nos chamou para a realidade, ele nos chamou usando os seus profetas, né? Desde Abraão até os apóstolos, e ele nos chama até hoje através da Bíblia. Né? Ele, ele nos quer amor e está nos oferecendo que nós vamos ter após a vinda de Cristo, e o pagamento do pecado dos perdidos, que vai ser essa vida eterna, um povo reunido, liderado por Cristo, nosso Senhor. Né? Então essa é a promessa dele para todos nós. Então, diante disso, está mais do que comprovado de que quem era o tirano era Lúcifer, quem era o mal era Lúcifer, não Deus. Né? Porque muita gente imputa, aconteceu isso na minha vida, por que Deus permitiu que acontecesse isso na minha vida? Na realidade, Deus não permite. Quem faz a escolha que aconteça somos nós, né? Que nem, por exemplo, vamos supor, a gente tem uma plantação, então eu tenho uma terra e eu vou plantar algo ali. Então eu semeei, né? Eu semeei, vamos supor, sementes de coentro, girassol, semente de salsa, semente de salsão e abóbora. Aí nasceu, né? Você pode conta, a abóbora, tudo, e aquela plantação. Então, eu semeei essas sementes. Então, eu vou esperar que vai nascer couve, que vai nascer pepino, cenoura, batata. Não, eu não semeei isso. Né? Então, como que pode nascer isso? Né?
Mesma coisa, eu faço uma plantação, eu planto fruta cítrica, essa plantação. Eu planto laranja, lima, laranja pera, laranja Bahia, mexerica, pocã, mexerica mongote, mexerica carioquinha, limão siciliano, limão Haiti, limão cravo, limão galego, limão caviar, né? E faço a plantação de fruta cítrica, cambuci. Vai nascer ali banana, vai nascer ali pêssego, vai nascer ali manga, vai nascer ali tomate? Não, por quê? Porque eu não plantei isso. Mesma coisa na vida. É como se nossa vida fosse um campo onde nós vamos semear. Então, tudo que eu fizer, eu estou semeando, estou plantando. Então, se eu plantar coisas boas, eu vou colher essas coisas boas. Então, por exemplo, eu plantei humildade, eu plantei amor, eu plantei carinho, eu plantei simplicidade, eu plantei justiça, eu plantei misericórdia, eu semeei carinho, parceria, respeito, ética, eu semeei equidade, eu semeei democracia, né? Eu semeei amor, carinho, companheirismo, bem ao próximo. Então, eu vou colher isso. Entendeu? Eu vou colher exatamente essas coisas no futuro. Eu estou plantando isso para colher no futuro. Agora, aquela pessoa igual Lúcifer, que plantou o mal, que resolveu fazer o que era mal, resolveu plantar o orgulho, a inveja, a ira, resolveu plantar esses sentimentos ruins, ele vai colher o lago de fogo, né? E é exatamente o que vai acontecer com nós também, se nós plantarmos o que é errado. Então nós temos que plantar o que nós queremos para nós. Simplesmente isso. Né? Muitas pessoas acham, eu vou para a igreja e isso aí vai me salvar. Pois saiba que igreja nenhuma salva ninguém, a não ser a igreja espiritual de Deus. E essa não é uma igreja que você pode ir fisicamente. Por isso eu falo sempre que ir na igreja é um pontinho, um pequenininho, uma pintinha no centro do universo, né? Então, no universo da salvação, né? Ou seja, é o mínimo. Você vai para a igreja uma, duas, três vezes na semana, mas e outros 4 dias? Não é que a pessoa vai para a igreja que ela vai se salvar, não. Então, ir na igreja é o mínimo. Você vai na igreja para se desenvolver, para aprender. Mas não quer dizer que se você não for na igreja, que você não vai ser salvo. E não adianta ir na igreja que você também não vai ser salvo na igreja. Né? O que vai te salvar é o seu dia a dia, é a maneira como você decide viver, são as tuas ações, é o teu caráter, é a tua mente, é o teu psicológico, é as tuas atitudes, é o teu desejo, é a tua vontade verdadeira, é o que está entranhado dentro de você, é o que você decide fazer na sua vida. É isso que vai te salvar, e não igreja alguma, e não lugar que você frequente algum. Né? Então, ir na igreja é um pontinho, como se fosse pegar, como se fosse, né, a salvação fosse o universo que a gente vive, Via Láctea, que é finito o tamanho dela. É um pontinho, uma pintinha do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é a menor semente que fala que existe. Então, uma sementinha de mostarda no meio do universo assim, na igreja. Por quê? Porque ali ela só vai te fazer o quê? Te atiçar a fazer o que é correto. Então você vai ali para aprender. Mas hoje em dia, nós temos como aprender sem ter aqui na igreja. Por exemplo, nós temos acesso à Bíblia, nós temos acesso a vídeos no YouTube, nós temos acesso a programações televisivas que nos ensinam como a TV Novo Tempo, por exemplo, que é destinada exclusivamente à mensagem de Deus. Compreende? Então nós temos ali uma programação exclusiva para Deus. Então, não há necessidade de ir na igreja. Que nem, por exemplo, eu fiquei mais de ano sem ir na igreja. A última vez que eu tinha ido na igreja foi no fim de dezembro de 2022. Aí começou a aumentar a pandemia, eu deixei de ir por um tempo. Aí, quando eu pensei em voltar, falei, eu vou para São Paulo, que eu tenho que fazer a prova do concurso. Quando eu voltar, eu volto para a igreja, lá para o dia 23 de janeiro. Só que assim que eu cheguei em casa, meu pai caiu na escada. Aí, quando ele pegou e começou, ele não conseguia levantar da cama sozinho, conseguia fazer as coisas sozinho, ele não quebrou nada, mas ele teve algumas lesões musculares, coisas. E aí eu tive que ajudar ele com as dores que ele teve, tudo mais. E aí eu tive que, aí depois fiquei 2 semanas em São Paulo, né? E aí quando eu voltei para cá,
Aí tinha que ficar cuidando dele. Quando ele melhorou, ele teve crise de labirintite. Depois ele teve crise de virose, possivelmente. Depois, minha mãe tiveram Covid. Quando melhoraram do Covid, que eu pensei em voltar, minha mãe caiu e quebrou o fêmur. Então eu acabei ficando o ano passado inteirinho, de 2023, sem frequentar a igreja. Mas eu me distanciei de Deus por isso? Eu fiquei mais fraco perante Deus por isso? Eu abandonei a causa de Deus por isso? Não, eu continuei na causa de Deus. Continuei assistindo cultos online. Né? De domingo eu assisti o culto online da Igreja Catarina que eu já assistia antes. E vou continuar assistindo, que era onde a minha prima frequentava. Então, eu continuei ali, mesmo depois da partida dela. Né? Então, eu estava ali frequente, eu estou frequentemente, todo sábado, estou fazendo estudo bíblico. Eu estou frequentemente, todos os dias, assistindo ao Novo Tempo. Eu percebi que eu dei uma fraquejada durante o ano passado, em alguns momentos, porque eu deixei de assistir ao Novo Tempo, porque eu deixei de estar em contato com a palavra. Eu comecei a dar mais valor para o mundo, então comecei a assistir mais filmes, novelas antigas, que eu tinha, eu peguei um sistema de televisão, né, que eu consigo assistir, e eu fiquei assistindo, então eu deixei de ver tanto Novo Tempo, e isso me enfraqueceu um tanto. Aí quando eu falei, não, peraí, eu tô me enfraquecendo, chega, né? E aí então o que eu fiz? Eu voltei a assistir Novo Tempo. Então agora eu estou focado novamente no Novo Tempo. Então eu não preciso ir na igreja para ter minha salvação. Eu não preciso estar frequentando uma igreja. Eu já me batizei, já me batizei, já me fiz aliança com Deus, já me apresentei a Ele. Não tem uma necessidade de estar indo 100% na igreja. Claro, é importante que a gente vá na igreja, mas isso não quer dizer que isso aí vai trazer salvação para ninguém. Se nós, no nosso dia a dia, não fazemos o que é correto, a igreja nenhuma vai salvar nós. Tá certo? É a nossa atitude, nosso caráter no dia a dia que vai dizer se nós vamos ser salvos ou não. É aí que está o X na história, né? Agora, como é que fala? Então, eu sei que eu voltei a ficar forte, então agora eu assisto os programas de acordo com o dia. No domingo é o dia que eu não vejo Novo Tempo, assim, só à noite. Quando dá meia-noite, que aí já é segunda-feira que eu assisto o, a reprise na Mira da Verdade. Aí na segunda-feira eu assisto na Mira da Verdade, eu assisto o Vida e Saúde, que começa às 4 da tarde. Depois eu assisto na Mira da Verdade, eu assisto a Escola Bíblica, que começa às 7h30, né? Assisto na Mira da Verdade, que começa 8 horas, e assisto o Bom de Bíblia, que começa 9h30. Depois eu, na terça, eu assisto Filho de Saúde 4 horas, assisto o Escola Bíblica 7h30, assisto Consultório de Família 8 horas e o Bom de Bíblia 9h30, né? Aí na quarta-feira eu assisto Escola Bíblica, né? Assisto o Bíblia Fácil, né? Escola Bíblica 7h30 de novo, às 4 horas Vida e Saúde, e assisto às 8 horas Bíblia Fácil, né? E aí eu assisto Bom de Bíblia 9h30, e ainda assisto 10h30 o Evidências. Aí na quinta-feira eu assisto Vida e Saúde 4 horas, assisto o, o, o 4 horas, aí eu assisto a Escola Bíblica 7h30, aí eu assisto Bíblia Fácil 8 horas, Bom de Bíblia 9 horas, na quinta-feira, né? Na sexta eu assisto Vida e Saúde, depois eu assisto 4 horas, depois eu assisto Escola Bíblica, não tem, na sexta não tem Escola Bíblica, né? Na sexta tem o... Aí na sexta-feira eu assisto, depois só 8h30 que eu assisto o Arena do Futuro. Aí depois
eu assisto, ainda sexta-feira não tem bom de Bíblia, eu assisto lições da Bíblia, que passa na sexta-feira, 9 horas, né? E vai até às 10. Depois eu ainda assisto Está Escrito, né? Tem dia que eu assisto também A Voz da Profecia, né? Tem algum momento que às vezes eu assisto também o Identidade Geral. No sábado, eu assisto o Viaje Comigo, Fé em Ação, né? Durante o dia eu não assisto nada porque eu estou estudando, né, a palavra, estou estudando estudo bíblico, né? Vou na igreja de manhã, depois eu assisto estudo bíblico, mas de noite, até para noite eu assisto o Viaje Comigo, Fé em Ação. São 2 programas que eu assisto. Então, eu estou sempre em contato com a palavra, tá certo? E assim que deve ser, eu pretendo assistir mais programas. É que eu não tenho tempo para ficar assistindo mais do que isso, porque eu tenho que estar fazendo alguma coisa, estou estudando para concurso, então eu fico sem tempo, né? Então, mas tem coisa para fazer, né? Mas eu estou assistindo, então isso me faz forte. Então eu preciso, né, ainda ir na igreja? Não, eu já estou aprendendo o que eu preciso. Eu já estou em contato com a palavra ali, né? Tá cheio de vídeos de programas antigos no YouTube, eu posso estar ali no estudo o tempo inteiro. Os cursos bíblicos que eu faço da própria Novo Tempo, que eu estou fazendo, eu fiz vários, fiz pelo WhatsApp, né? Essas pregações que eu faço para vocês, as meditações diárias que eu mando em texto, tudo isso é, eu já estou em contato, então se eu não ir na igreja, eu não vou enriquecer por isso. É claro que é importante, porque ali a gente tem contato com outras pessoas, ali a gente faz uma comunidade, e como se faz, a união faz a força. Ali, então, a gente procura ter mais serviços beneficentes, estar mais em contato com a mensagem de Deus, é lá que a gente leva o dízimo, que a gente dá oferta, né? Então é importante você ir lá na escola bíblica, né, na escola sabatina no sábado, você ir na, na aula, né, que tem na igreja, né, no caso da minha, de quarta-feira, né, antes do culto, quarta não, de domingo, perdão, antes do culto tem a escola bíblica, né, então eles falam um assunto, não sei de que você fala esse ano, né, no ano passado eu não sei também que eu não estava, né, mas eles estavam falando antes sobre somente o livro do grande conflito, então é assim, gente. Nós sabemos que esse grande conflito só iniciou lá no céu e que ele vai até o fim. Então, nós temos que tomar cuidado para não ser enganados. E estar em contato com a palavra dia e noite nos torna mais forte, mais presente na fé. Não deixe que a nossa fé enfraqueça, porque não adianta você plantar. Então, eu vou lá, faço uma plantação e planto. E largo lá, o que vai acontecer? Se eu não for lá e aguar, se tiver um tempo na época seca que não chove, e eu não molhar, ela vai morrer. Se eu deixar o mato tomar conta, ela vai morrer. Tem que capinar em volta, deixar, tirar os matos que vão nascendo, né, ou seja, as pragas, porque senão essas pragas vão matar essa planta. Então é necessário limpar a planta em volta para que ela dê. Que nem, por exemplo, se eu deixar que a grama tome conta da planta, né, então essa grama vai matar a planta. Então tem que capinar em volta da planta para a grama não matar, né? Então, queridos irmãos, nós entendemos que nós precisamos molhar essa terra, precisamos fecundar essa terra, jogar adubo muitas vezes, pegar resto de fogo daquela terra, você pegar aquele monte de folha, você pode queimar ela, né? E pegar aquela terra da folha queimada, quando ela estiver fria, evidentemente, e jogar nas plantas para adubar. O nosso adubo é a mensagem de Deus, a nossa alimentação é a mensagem de Deus. Como está escrito na Bíblia, em Salmos, se não me engano, e Cristo também disse isso quando Satanás o tentou no deserto, né? Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra do Senhor. Ou seja, nós temos que comer a palavra do Senhor, nós precisamos, não adianta nós alimentarmos o nosso corpo, mas a nossa mente, o nosso psicológico não está alimentado. Então nós precisamos alimentar com alimento nosso corpo físico e o nosso corpo psicológico, nós precisamos alimentar com a palavra de Deus. Cristo é a água, Cristo é o pão da vida. Então, nós temos que comer dele. Como é que a gente come de Cristo? O pão da vida é tomar a água da vida dele.
comendo a palavra dele, estudando a palavra dele, estando em contato com essa palavra. E isso é o que nos torna cada vez mais fortes. Eu posso dizer por mim mesmo que se eu distancio da TV Novo Tempo, eu enfraqueço, eu não quero mais. Eu tenho os filmes lá, mas não estou vendo porque não dá tempo. Eu prefiro assistir esse programa no Novo Tempo. Comecei a assistir esse programa que é muito bom, Vida e Saúde. Eu aconselho a todos vocês a assistirem esse programa. Por quê? Porque esse programa é um programa que vai trazer saúde para todos nós. Então eles mostram comidas naturais, exercícios físicos, nos alertam a respeito de coisas erradas que nós fazemos, alimentação melhor, para trazer saúde para todos nós, tá certo? Porque nós adventistas, nós nos preocupamos muito com a saúde do nosso corpo, porque nós não estamos satisfeitos simplesmente em pregar, em louvar a Deus, adorar a Deus, mas sim em louvar a Deus com o nosso corpo, pois nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e se ele não estiver são e purificado, ele não pode receber o Espírito Santo em nós. E se ele não entra em nós, nosso corpo fica vazio, e quem entra é o inimigo. Por isso nós precisamos estar com o corpo saudável e santificado e puro. Em nenhum momento ele pode estar impuro. Por isso é que nós pregamos muito por isso. E temos que tentar fazer comidas cada vez mais saudáveis e trazer a vida saudável para nós. Porque toda vez que a gente come o que não é saudável, nos passamos mal. E as pessoas não percebem isso. Tá certo? Então, muito obrigado, queridos irmãos. Espero que você possa ter compreendido um pouco. A meditação é longa, mas é muito importante, tá certo? Vamos meditar sobre o assunto, vamos nos voltar para Deus e não vamos dar tanto valor para a igreja, porque a igreja não é tudo. O que é mais importante é o nosso dia a dia. Não adianta você ir na igreja em pecado, vai lá a moça de vestido aberto, né, vestido comportado, parecendo uma moça recatada, com a Bíblia na mão, o homem vai de terno. Aí no dia a dia, o homem tá vestido de regata, de short maltrapilho, mostrando tatuagem, se tatuando, e joga a Bíblia no canto, e bebendo, fumando, e vai na igreja lá, na igreja só se comporta no meio da igreja. A mulher, por sua vez, vai lá toda arrumada, com o vestido na igreja muito bem arrumada, com a Bíblia, chega em casa, joga a Bíblia num canto, e sai na rua de bustier, de shortinho, aquele shortinho quase mini short curto, mostrando toda a parte das nádegas atrás, e acho que então não adianta isso. Não adianta ir na igreja para ser uma pessoa santa e no seu dia a dia você agir feito um monstro. Você maltratar, você não desrespeitar, você humilhar, você matar. Não adianta, tá certo? Não adianta você xingar, ofender, jogar faísca, causar balbúrdia, confusão, trazer o mal para sua casa. Não adianta. É preciso que você seja uma pessoa de bem no seu dia a dia, o tempo inteiro. É preciso que você se mostre uma pessoa diferente e não que você haja errado. E na igreja não vai te salvar se você no dia a dia não faz o que é correto. Por isso eu falo mais uma vez, ir na igreja é uma sementinha, um pontinho, uma sementinha de mostarda no meio do universo. É muito mais do que isso, é muito mais amplo o sentido de orar, de estudar a palavra de Deus, né? Aqui na igreja. É preciso fazer isso no seu dia a dia, o tempo todo. E principalmente no sábado, no dia de hoje, é dia de louvar profundamente, ficar mais profundo no contato com Deus. Porque é um dia mais que especial. Ele abençoou esse dia para nos dar descanso e para aproveitar esse descanso para louvar a Ele, para mostrar, para nos diferenciar. Essa que é a verdade. O sinal, o sábado é um selo de Deus. É um sinal, está escrito na Bíblia, é um sinal, é o selo de Deus, está escrito, se não me engano, em Isaías. E também acho que em Ezequiel, se eu não estou enganado. É o sinal, é o selo de Deus, ou seja, é um sinal aonde nós nos mostramos ser um povo de Deus, ser uma pessoa diferente, entendeu? E é exatamente este selo que vai diferenciar o povo de Deus quando a segunda besta surgir. Aí vai ter o selo de Deus e o selo do inimigo. Do inimigo, claro, é o domingo. E de Deus é o sábado. Então, isso vai diferenciar. Era assim que o povo de Deus era diferenciado na época de Hitler. Quando ele começou a matar os judeus, como é que ele sabia quem era judeu? Era aqueles que guardavam o sábado. Então, é exatamente assim que ele diferencia. Então, já é um ponto para diferenciar nós do resto da humanidade. O povo de Deus tem que ser diferente do povo mundano. Então, um dos sinais é a guarda do sábado. Outro sinal é a glorificação com tudo, em tudo que se faz na vida. Ou seja, com o corpo, com o que come, com o que bebe, com o que faz,
quais são as programações, os lugares que frequenta, as amizades à sua volta. Tudo isso demonstra se você é uma pessoa de Deus ou não é, tá certo? Isso é glorificar com o corpo, tá? E glorificar com a vida inteira, né? Então, assim é. Aí quando a pessoa pega adorar a Deus, você vai na igreja para adorar a Deus. Aí você pode adorar a Deus em casa, esses programas como eu falei. Hoje em dia nós temos bastante acesso. E outras igrejas também têm canais, né? Como a Renascer tem a Rede Gospel, tem o canal que a Universal também passa em canais, a Rua da Graça, então tem programações. Que não há necessidade de você ir diretamente numa igreja. Mas é importante frequentar uma igreja, né? Como eu falei, né? Você vai se reunir com pessoas, né? Com pessoas da mesma fé, do mesmo caminho, pessoas de Deus, né? Vai se sentir mais amparado no meio deles, vai ter amizade, tem essas pessoas no momento de precisão vão te ajudar, né? Então é assim, né? Minha tia, por exemplo, ela dá testemunho de Jeová. E lá em Minas, sempre que ela precisa, tá lá o povo ajudando ela. Quando ela teve problemas cardíacos, que ela foi para o hospital, o povo de Jeová estava lá com ela. Quando ela passou alguns momentos, pessoas foram lá socorrê-la. Quando ela caiu em casa e tudo mais, foram socorrê-la. Sempre estão ali amparando. Se ela precisa de alguma coisa, vão lá ajudar. Então ela está amparada por eles ali. Isso faz parte de uma congregação. Por isso que é importante você ter uma congregação, você ter onde congregar. Mas isso não quer dizer que obrigatoriamente você tem que estar sempre indo na igreja, que é crucial ir na igreja. Não. É importante, mas mas não é o mais importante para você se salvar, né? Então, além da adoração, como eu falei, além de a glorificação, tem a louvação, tem o louvor, temos que louvar a Deus. São coisas diferentes, né? Louvar a Deus são com os louvores, são com os cânticos, são com as músicas, né? Você vê o livro de Salmos, era um inário dos judeus, ao qual era tocado nas festas, era tocado em alguns momentos aquelas músicas. Então nós temos salmos de alegria, salmos de gratidão, salmos de desespero, salmos de socorro. Temos vários tipos de salmos aí, né? Então eles tinham um inário. Então é importante que nós sabemos como orar, né? Uma oração não deve estar falando só de nós mesmos, temos que falar dos demais, nós temos que estar lembrando dos passados, nós temos que estar demonstrando a Deus que a gente acredita no louvor, na, na libertação, no poder dele, na proteção dele. Então, é um salmo que a gente precisa, cada um ora de uma maneira. Tem aquele que ora escrevendo no papel, tem aquele que prefere orar no lugar sozinho, tem aqueles que preferem orar no meio da natureza, tem aqueles que preferem é, fazer uma lista de oração e pedir para todo mundo durante a oração. Cada um age de uma maneira, mas toda oração é válida e Deus escuta. Ela é levada por Cristo até Deus, Pai. Né? Até Deus Pai, até Jeová. Mas nós temos que entender que Deus, ele não é Pai. Aliás, ele não é padrasto, ele é Pai. E ele vai nos amparar sempre que necessário, se nós aceitarmos esse amparo. Porque ele não obriga. Ele deu a liberdade a todo mundo. Por isso que o mal ainda vive, porque ele está dando a liberdade para que todos possam fazer a sua escolha. Entende? Então é muito importante. Então, como eu já falei, nós temos que glorificar, adorar, louvar a Deus, amar a Deus, adorar a Deus, né? E como é que a gente faz isso? Amando Ele simplesmente, compreendendo, sendo obediente, obedecer a Deus é muito importante. Né? Muitas pessoas louvam, muitas pessoas glorificam, adoram, mas não obedecem. Então fica faltando um pedaço. Cada parte é um pedaço do universo. Cada coisa é um pedaço do universo. Né? Tem também o praticar as boas obras, é outro pedaço do universo. Então, tudo isso junto, mais a ida à igreja, que é aquele pontinho, que é a sementinha de mostrar no meio do universo, faz com que leve a gente à salvação. Tá certo? É um conjunto. Então, ou seja, para a gente ser salvo, nós temos que adorar, glorificar, louvar, obedecer e amar a Deus, né? E honrar a Deus. Tudo isso e frequentar a igreja. Então, tudo isso forma um único e praticar as boas obras. Aí completa aquele único que faz com que leve a gente à salvação. Então, e glorificar, lembre-se bem que glorificar, ele engloba todo o nosso dia a dia, nossa vida o tempo inteiro, não é glorificar em alguns momentos, é o tempo inteiro.
E como é que a gente glorifica a Deus? Dando um bom exemplo às pessoas, fazendo o que é certo o tempo inteiro, se mostrando ser uma pessoa diferente das outras. Tá certo? Então, com esse grupo de coisas, nós conseguiremos chegar à salvação. Mas não é indo na igreja. E não é só fazendo uma delas, não. Nós precisamos fazer todas elas. Tá certo? Temos que adorar, temos que glorificar, temos que louvar, temos que honrar, temos que obedecer, temos que amar a Deus, ser servos de Deus e praticar as boas obras para frequentar a igreja. Tudo junto leva à salvação. Tá certo? Então, muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Amém. Ouça até o fim, compartilhe minhas mensagens, tá certo? Obrigado, queridos irmãos.